Obrigado. Ivana Menezes, também do Facebook, ela me pediu para falar um pouquinho sobre alergia múltipla, eosinofílica, esofagite. Então, vamos lá. Hipersensibilidade múltipla, né, é quando você reage a um monte de antígenos, a inúmeros tipos de antígenos. E isso é muito ruim no caso de alergias alimentares, porque você acaba tendo uma desnutrição. Você acaba eliminando vários tipos de alimentos da sua dieta, e há casos de pacientes que chegam no nosso consultório só comendo arroz e batata, e mais nada, entendeu? Às vezes nem batata come, porque às vezes uma batata também causa reação. Nesse caso, quando você tem alergia alimentar múltipla, realmente para que você comece um processo de dessensibilização do seu organismo, primeiro você tem que se nutrir novamente, você tem que entender o que você pode ser feito. Há formulações de aminoácidos simples, que são totalmente incapazes de induzir uma resposta imunológica. Tá? Então, o seu médico vai saber passar isso bem para você, que pelo menos você não vai ficar desnutrida. Tá? Então, você pode fazer uso de formulações de aminoácidos simples. Isso é comum em criança, que muita criança toma, que tem alergia alimentar. A esofagite eosinofílica, ela é uma inflamação do esôfago, ou seja, o próprio nome fala sobre isso, onde você tem uma predominância de eosinófilos, que são células envolvidas num processo alérgico. E esse tipo de problema, a esofagite eosinofílica, está intimamente ligada à alergia alimentar, entende? Então, se você tem essa alergia múltipla, provavelmente deve ser alimento, a causa da esofagite eosinofílica é a alergia alimentar. Tá? Muito importante você fazer logo esse diagnóstico. Por quê? Porque esofagite é processo inflamatório. A inflamação leva à metaplasia, que é a alteração do tecido normal do esôfago, né? E essa metaplasia, ela pode virar uma neoplasia. O que é uma neoplasia? Uma metaplasia ou uma displasia, né? Uma displasia pode virar uma neoplasia, ou seja, uma alteração ainda perdendo as características originais das células esofagianas, é a displasia, e essa displasia, então, ela pode perder totalmente a característica das suas células esofagianas, levando uma neoplasia. A neoplasia é o câncer. O que é o câncer? É uma transformação de uma nova célula, uma nova formação, neoplasia, nova formação. Ou seja, é uma célula completamente diferente daquela célula original. Então, você primeiro evolui para uma displasia. A displasia, ela por sua vez, ela muda algumas estruturas, tá? Da célula. E depois da displasia, você pode ter uma neoplasia, que é o câncer. E em alguns casos, você pode ter uma metaplasia. O que é a metaplasia? Justamente a transferência de um tecido de um outro órgão para um órgão que não tem nada a ver com aquelas células. Ou seja, a gente costuma ter muita metaplasia intestinal no esôfago. Isso é comum acontecer. Ou seja, o intestino, o tecido do intestino ir para o esôfago devido a uma esofagite. E isso justamente é uma condição prévia para o câncer de esôfago. Então tem que ver logo, fazer logo o diagnóstico disso. O diagnóstico é feito através da endoscopia digestiva. Você pode fazer endoscopia digestiva com biópsia, tá? E identificar o mais rápido possível quais são os alimentos causadores disso e iniciar um tratamento adequado. Existem muitos tratamentos para tirar o processo inflamatório do seu esôfago, tá? E identificar quais são os alimentos que estão causando esse problema e também identificar quais seriam os alimentos que não causariam o problema, para que você possa então, junto de um nutricionista ou de um médico nutrólogo, você fazer um plano de alimentação para que você não entre em desnutrição, tá? Porque, como eu havia falado no início, infelizmente acaba que boa parte dos pacientes entram em desnutrição severa por causa de alergia alimentar a múltiplos alérgenos. Então realmente tem que fazer um plano nutricional e tem um exame que consegue ver muita coisa, centenas, muitas das vezes milhares de alérgenos, que é o exame Immunocap-Isaac. Esse exame ele consegue identificar um monte de problemas e uma das indicações para o uso do Immunocap-Isaac é justamente alergia múltipla a alimentos. Tá bom? Um abraço, Ivana. Obrigado aí pela sua participação. Agradeço muito.